Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Clinicando e Raciocinando. E hoje o nosso papo é sobre enfermidades esofágicas, né? Um assunto que eu particularmente gosto bastante, tá? Então, primeiro ponto, quando que eu devo suspeitar que aquele paciente canino ou felino que está no meu consultório apresenta uma enfermidade esofágica? Bom que se diga, tá? A maior parte dos casos, pelo menos na minha experiência, são em pacientes caninos, bem mais esporádico em pacientes felinos. Então, quais são os sinais que me levam a acreditar que a doença é esofágica? Regurgitação. Esse é o sintoma guia principal da doença esofágica. Além da regurgitação, o que mais que pode me levar a acreditar que esse paciente tem uma doença esofágica? Odinofagia. O que é odinofagia? Odinofagia é dor para deglutir, dor para ingerir o alimento. Isso nem sempre é muito fácil de interpretar, mas de forma geral, o animal com odinofagia, ele, ao se alimentar, ele vai chorar, ele vai ficar inquieto, ele vai esticar o pescoço, ele vai dar alguns sinais de desconforto. Evidentemente que esse é um termo, né, abduzido aí da semiologia humana, onde é muito mais fácil você ter essa interpretação da odinofagia, porque a pessoa fala para você que está doendo para ela engolir, né? Que ela tem aquele desconforto para se alimentar. Para nós, a gente tem que interpretar. Isso nem sempre é tão simples. A maior parte dos casos de odinofagia ocorre quando a gente tem inflamação da mucosa esofágica, da parede de esôfago, principalmente, então, nos quadros de esofagite. O que mais que a gente pode observar? A disfagia, a dificuldade de deglutição, também pode, embora seja menos comum. Pitialismo, que é a exteriorização da saliva. Por que o animal baba? Né, conhecido popularmente como babar. Por que ele baba? Porque muitas vezes ele tem dificuldade de deglutir essa saliva. E do ponto de vista de apetite, pessoal, a gente tem os dois extremos. Animais com dilatações esofágicas, principalmente nas suas fases iniciais, em geral apresentam-se polifágicos, com muita fome, porque não conseguem mobilizar o alimento da cavidade oral para o restante do sistema digestivo, né? Então, a ponte, o túnel que leva o alimento da cavidade oral, da faringe, em direção ao estômago, intestino delgado, se comprometido, né, acaba causando aí a desnutrição do animal. Então, inicialmente, ele apresenta polifagia. Conforme a doença avança e o animal se torna caquético, emaciado, ele tem complicações oportunistas, como, por exemplo, pneumonia aspirativa, aí ele pode já entrar numa fase mais de anorexia, né, em função da debilidade avançada que ele pode apresentar. Tá bem? Então, esses são os principais sinais clínicos que eu vejo, que me levam a desconfiar que aquele paciente no consultório pode estar apresentando uma enfermidade esofágica. Lembrem sempre, regurgitação é o sintoma guia mais importante disparado. E do ponto de vista de exame subsidiário, professor, o que eu uso? Aqui é muito simples, pessoal. Suspeitei de alteração esofágica, tá? Basicamente são dois exames que a gente vai utilizar: exame radiográfico e esofagoscopia ou endoscopia, tá? Dentro da radiografia, lembrando, a gente usa o exame radiográfico simples e o exame radiográfico contrastado, também conhecido como esofagograma, na maioria das vezes com o bário, né? Embora a gente possa, em situações de risco de ruptura, utilizar o contraste iodado, o melhor exame, mais definido, mais bonito, em geral é feito com o sulfato de bário, tá bem, pessoal? Então, basicamente, na imensa maioria das doenças, pessoal, é isso aí que a gente vai usar: radiografia simples, contrastada e a endoscopia esofágica. Todos eles, não. Existem situações em que você só vai solicitar um ou só vai solicitar outro, e tem situações em que você vai precisar de um estudo mais completo. Muito bem, vamos procurar agora falar sobre algumas enfermidades esofágicas que são mais importantes, mais relevantes. Não sei se a gente vai conseguir falar de tudo, tá? Mas vamos procurar aí pelo menos abordar aquelas que são mais importantes. E assim, de maneira didática, a gente pode dividir as enfermidades esofágicas em enfermidades obstrutivas e enfermidades funcionais. O próprio nome já diz. Anormalidades obstrutivas
são aquelas que causam algum tipo de comprometimento do trânsito esofágico por alteração mecânica, né? Por, então, obstrução do fluxo de ingesta dentro do esôfago. Tá? Aquelas que são funcionais, aquelas onde a gente observa um comprometimento da peristalse esofágica, do peristaltismo primário, secundário do esôfago, que é justamente aquele peristaltismo que propele o alimento em direção ao trato restante do tubo digestivo. Primeira normalidade obstrutiva do esôfago, na verdade, é uma normalidade vascular, que é a persistência do quarto arco aórtico. Então, há um aprisionamento esofágico que ocorre de forma extraluminal, de fora para dentro, tá? O que eu espero nesse paciente? Que ele comece a regurgitar depois de desmamar, então, quando ele começa a alimentação pastosa, né? Aí nos bebês a gente fala da introdução alimentar, ele começa a regurgitar, porque antes ele só mamava, então era tranquilo, e aí começa o sólido, ele começa a ter mais dificuldade. Tá? Esse é o sinal principal. É obrigatório que seja após o desmame? Olha, não é obrigatório, mas é extremamente comum que ocorra logo após, ou os sintomas se iniciem após o desmame, tá bem? Um ponto comum de quase todas as doenças esofágicas que a gente vai falar aqui, então não vou ficar repetindo sempre, é a pneumonia aspirativa. Regurgitou, pessoal, sempre tem risco de pneumonia aspirativa. Guardem uma coisa, animal com dilatação esofágica, né, seja obstrutiva ou funcional, ele vai morrer principalmente de pneumonia aspirativa ou de desnutrição. Tá? São os dois pontos fundamentais que acabam deteriorando de forma mais importante o estado clínico do teu paciente. Tá? Às vezes ocorre aquelas anomalias, né, pessoal? A gente diagnostica uma persistência de quarto arco aórtico no animal adulto. Como é que eu faço o diagnóstico de persistência de quarto arco aórtico? Mamãozinho com açúcar, tá? Faz a radiografia simples, vê a dilatação do esôfago, geralmente a gente já tem uma ideia ali que está até a base do coração, faz o contraste. Esofagograma de bário, você vai ver o esôfago dilatado até a base do coração. Da base do coração em diante, ele encontra-se normal. Tá? Então, viu essa imagem? Animal é filhote, tem clínica, pronto, fechou o diagnóstico. Não preciso fazer a endoscopia, professor? Não, não precisa fazer. Só com esofagograma de bário você já tem subsídios suficientes para um diagnóstico definitivo de persistência de quarto arco aórtico. Uma alteração radiográfica que a literatura comumente destaca, tá, na persistência de quarto arco aórtico, é o deslocamento da traqueia à esquerda na projeção VD ou DV. Então, isso é uma coisa que você pode observar também, que aumenta o teu nível de suspeição. Bacana? Então, essa é a maneira como a gente faz o diagnóstico e o tratamento é única, exclusivamente cirúrgico. Então, essa é a primeira anormalidade obstrutiva. Segunda normalidade obstrutiva, corpo estranho. Esse corpo estranho, ele pode parar na transição cérvico-torácica, é comum que ali se localize, na base do coração e anterior ao diafragma. São as três localizações mais comuns em que a gente observa corpo estranho esofágico. Tá? Como é que eu faço o diagnóstico? Se for um corpo estranho radiopaco, radiografia simples, resolveu o teu problema, né? Não precisa de mais nada, viu lá o corpo estranho. Se for um corpo estranho radiolucente, tu não vai ver na radiografia simples, vai ver na radiografia contrastada, né? Evidentemente, a endoscopia é o padrão ouro de diagnóstico, né? A visualização direta do corpo estranho, e ela ainda permite a terapêutica, ou seja, você pinçar, retirar o corpo estranho por meio de procedimento de endoscopia. Vamos para a nossa terceira patologia obstrutiva, que é a cicatriz esofágica, né? A cicatriz esofágica, ou a fibrose esofágica, ela é um evento relativamente comum, porque, como eu acabei de falar, o esôfago frequentemente ele responde a uma agressão com formação de tecido conjuntivo fibroso de forma exuberante. Isso acaba levando a uma estenose daquele ponto do esôfago. Tá? Então, a estenose esofágica, né, ou cicatriz esofágica, é um evento, em geral, secundário a um processo inflamatório esofágico. Então, quando você tem uma esofagite, você acaba, em algumas situações,
desenvolvendo uma fibrose, uma estenose esofágica. E os sintomas são sempre os mesmos, tá? Odinofagia, regurgitação, tá? Mas especialmente na estenose, primeiro, a relação temporal com a castração, caso o motivo for a castração, né? E assim, o animal realmente, assim, pouco tempo depois que ele come, ele já se sente muito desconfortável e regurgita. Então, e a cicatriz esofágica? Como é que eu faço o diagnóstico? O diagnóstico do processo obstrutivo você pode fazer com o esofagograma de bário, né? Dá o bário ou dá o bárioburger, né? Que é um pouco de alimento com bário, e você vai ver o esôfago dilatado até o ponto de obstrução. Mas aí você não vai saber qual que é a natureza dessa obstrução. E aí o diagnóstico definitivo, ele vem mesmo com a endoscopia, né, que define ali o processo de estenose, e o tratamento é feito da melhor forma por dilatação com balão, que é realizado por endoscopia. Além disso, o uso concomitante de corticoide ajuda a minimizar a fibrose. E para a gente terminar, então, as anormalidades obstrutivas, tá? Não se percam, então falamos de persistência de quarto arco aórtico, falamos de corpo estranho esofágico e falamos de estenose esofágica por cicatriz. Para a gente terminar as anormalidades obstrutivas, a gente vai falar das neoplasias esofágicas. Mas não vamos falar muito não, tá, pessoal? Por quê? Câncer de esôfago é comum? Não, câncer de esôfago no cão e no gato, ele é extremamente incomum. Por quê? Porque os fatores de risco para câncer de esôfago que tem no ser humano não são observados em cães e gatos. Né? Por exemplo, o tabagismo. Então, a gente não tem esses fatores de risco, então câncer de esôfago é super raro nos nossos pacientes, tá? Tem essa associação com o Spirocerca lupi, que a colega aí chamou a atenção anteriormente, tá? Também é raro, aí desenvolve-se sarcomas, mas a maioria são carcinomas, né? Origem, então, em epitélio da mucosa, e eventualmente a gente pode ter leiomioma, leiomiosarcoma, tá? Aí principalmente no gato, né, que tem essa musculatura lisa associada. Aspectos clínicos são os mesmos de uma doença obstrutiva, e aí, sendo o mais objetivo possível, o diagnóstico tem que ser por endoscopia com biópsia, tá? Visualização da estrutura, coleta de histopatológico para documentação da anormalidade neoplásica. O tratamento não é tanto o nosso objetivo hoje, mas em geral, os tumores esofágicos, principalmente carcinoma, são pouco quimiorresponsivos ou nada quimiorresponsivos, tá? A cirurgia é uma tentativa, em geral eles estão bem agressivos, né, invadindo estruturas adjacentes, e pode-se fazer o tratamento paliativo com bypass, né, quando você coloca uma sonda gástrica e aí o animal come apenas pela sonda em função do tubo digestivo inapropriado. É possível, tá? E aí foge um pouco da minha expertise, que a radioterapia seja útil em carcinomas esofágicos. Acredito que seja, tá? Mas não vou afirmar para vocês. Bom, falando de megaesôfago, então, ou distúrbio esofágico funcional, a gente vai ter 3 modalidades, tá? O megaesôfago primário, que é congênito, né, o que a gente chama de congênito primário, ou seja, o animal começa com sintomas logo após o desmame, tá? E dilatação esofágica generalizada sem motilidade, tá? É um diagnóstico diferencial, por exemplo, de persistência de quarto arco aórtico, porque também começa na vida jovem. Então, é um megaesôfago primário congênito. E você pode ter um megaesôfago primário adquirido, que é aquele primário, ou seja, o problema está no esôfago, mas desenvolve-se na vida adulta. Tá? Então, essa é a diferença, o momento de desenvolvimento da dilatação do megaesôfago. Tá? Mas por que primário, professor? Porque existe um secundário. O megaesôfago secundário ocorre, então, secundário a uma doença de base. Então, é uma doença que está levando ao megaesôfago. Não é um quadro primário do esôfago. Mas quais doenças podem levar ao megaesôfago? Classicamente, a miastenia gravis é uma doença que leva ao megaesôfago, né? Que é aquela enfermidade caracterizada pela destruição de receptores de acetilcolina, que acaba causando, então, o comprometimento não só do esôfago, muitas vezes de musculatura esquelética de forma mais ampla, tá?
A dermatomiosite, a polimiosite, que são doenças que envolvem musculatura de forma geral, também cursam com megaesôfago. A disautonomia felina, também conhecida como síndrome de Key-Gaskell. E olha que coisa curiosa, esofagite em gatos leva a megaesôfago. Inflamação do esôfago no gato dilata o esôfago, tá? Então aquela doxiciclina que inflamou o esôfago pode levar a um megaesôfago secundário. Então, todos esses casos, existe uma doença que levou ao megaesôfago, tá? E não é um megaesôfago primário. Como fazer a diferenciação? Bom, a dilatação esofágica generalizada, você vai diagnosticar por meio de método de imagem. Mais especificamente, esofagograma de bário. Dando bário, você vai ver a dilatação esofágica generalizada. Isso define o quadro de megaesôfago. Na maioria das vezes, não precisa de endoscopia para definição diagnóstica, tá? O quadro clínico vai ser semelhante, independente de ser primário, congênito, adquirido ou secundário. O animal regurgita, esse é o ponto fundamental, ele aspira, ele tem pneumonias aspirativas, ele é polifágico, ele morre de fome, é uma dó, pessoal. O megaesôfago é uma patologia que dá muita pena, porque o animal tem muita fome, ele come e vai tudo embora, ele regurgita tudo, tá? E aí é a investigação clínica que vai determinar se é um quadro primário esofágico ou se existe alguma doença de base. E aí você tem que, além da avaliação clínica completa, fazer alguns exames específicos, né? Por exemplo, dosagem de CK no caso de polimiosite, né? No caso da dermatomiosite, biópsia de pele, da miastenia graves, dosar anticorpos contra receptores de acetilcolina e assim por diante, né? Aí requer uma investigação mais específica. E o tratamento, uma vez feito o diagnóstico? Se você tiver um megaesôfago secundário, você tem que tratar a doença de base. Às vezes, tratando a doença de base, o megaesôfago pode regredir. Tá? Eu já vi acontecer, mas não quer dizer que vá regredir. Você pode tratar a doença de base e o megaesôfago ficar da mesma forma. Tá? E aí o tratamento é direcionado para o manejo do megaesôfago. Isso vale para o megaesôfago primário congênito adquirido e para os casos secundários que não regridem com o tratamento da causa primária. E aí é que a porca torce o rabo, pessoal, porque eu não vou mentir para vocês, não. É bastante frustrante, muitas vezes, o tratamento do megaesôfago. Qual que é a base do tratamento clínico conservador? Alimentação em plano elevado, e aí a gente pode mandar fazer algumas cadeirinhas específicas, tá? Na internet, no YouTube, você vê vários modelos. O animal come sentado, tá? Então, em geral, tem que ser feito sob medida. E aí, por gravitação, é mais fácil da comida descer. Ou você pode simplesmente colocar o pote de comida num plano mais elevado. Você tem que tratar a pneumonia aspirativa, isso é ponto importante. Não esqueça de tratar com antibióticos preferencialmente injetáveis, pela dificuldade, né, justamente da medicação ser mobilizada para o trato digestivo e, portanto, absorvida, então é preferencial o tratamento injetável. E, recentemente, um trabalho testou o sildenafil como tratamento coadjuvante do megaesôfago, tá? E mostrou realmente, comparou o grupo controle com o grupo tratado, em função ali dos mecanismos de relaxamento do esfíncter esofágico superior, uma melhora do quadro nos pacientes que foram tratados com sildenafil. E, por fim, aqueles quadros que se tornam intratáveis, você pode fazer o bypass, que é a sonda gástrica. Aí o animal não come mais por via natural, ele vai ser alimentado apenas pela sonda gástrica e pode viver por períodos muito prolongados, né, com uma sonda de alimentação. Então a gente viu várias enfermidades esofágicas obstrutivas e a enfermidade funcional, que é o megaesôfago. Mas existem aquelas patologias que não necessariamente vão dilatar o esôfago, e a principal aí é a esofagite, a inflamação do esôfago. O que causa esofagite? Já falamos algumas causas. Refluxo gastroesofágico, corpo estranho, vômito persistente, ingestão de substância cáustica, por exemplo, soda cáustica, e a doxiciclina em gatos. São aí 5 exemplos de esofagite. Não dá para fazer o diagnóstico por meio de radiografia simples ou contrastada. Tá? De fato, você vai precisar da visualização da inflamação do esôfago, e aí tem que correr atrás de uma causa primária, todas essas que eu falei anteriormente. Essa causa primária deve ser corrigida da melhor forma possível, tá? Para o tratamento, para o manejo da esofagite. Então deu para fazer uma bela revisão aí das enfermidades esofágicas, ter aí o nosso script de doença
da aula de hoje. Agradeço muito pela presença de todos aqui, é muito bom estar de volta com vocês. Beijo a todos, tchau, tchau.